não estava mais vendo sentido há um bom tempo, alguns anos pelo menos, e compartilhar minha vida pessoal nas redes sociais. Pra que exatamente eu estaria postando? Pra quem? O que eu quero mostrar para aquelas pessoas? Não tem sentido. Olá, eu sou a Emily, sou estudante de psicologia, sou mentora em inteligência emocional e mãe de primeira viagem. Eu resolvi fazer esse vídeo como meio que um desabafo. Eu tô há um tempo já consumindo alguns conteúdos e pensando e refletindo sobre como a gente lida com a internet, como a gente tem lidado com as redes sociais e com os conteúdos que a gente consome. E cheguei à conclusão de que a maioria das pessoas, incluindo eu, tem uma relação ruim com as redes sociais, de uma forma que faz a gente perder tempo, a gente consome conteúdos que a gente não vai absorver de fato e que não vai fazer nenhuma diferença na nossa vida. Uma das grandes reflexões que eu tenho tido é sobre como eu, como uma profissional, vou estar nas redes sociais mostrando o meu trabalho, que eu acho que é a parte mais assim afetada nessa questão hoje em dia. Eu acredito que seja a forma como você, como profissional na área que você atua, como que você vai se posicionar. Porque, querendo ou não, antigamente existia muito aquela questão do boca a boca, de você ser indicado por uma pessoa, você receber uma indicação e você ter um cliente. Isso tanto para serviço como para produtos no geral, né? Porque basicamente as redes sociais, ela virou uma disputa muito grande. Toda vez que eu refletia sobre como eu iria me posicionar como uma psicóloga, futura psicóloga, nas redes sociais e hoje como mentora emocional, eu não via sentido em criar conteúdo para o Instagram. O Instagram, ele é, na minha opinião, o mais problemático disso tudo, porque ele exige que você crie mais quantidade ao invés de qualidade. E aquilo vira uma coisa banal. Você pode estar criando um conteúdo super interessante, super relevante, e aí você tem que brigar pela atenção da pessoa, que vai ver aquilo ali, vai passar o dedo e não vai mais dar atenção. Além de ser uma rede social onde o que prevalece são os conteúdos rápidos. Eu sinto essa necessidade de falar, de talvez ensinar aquilo que eu já sei e principalmente aprender com tudo isso, porque eu acho que a melhor forma de você aprender é você ensinar. Na parte pessoal já era algo que eu não estava mais vendo sentido há um bom tempo, há alguns anos pelo menos, de compartilhar minha vida pessoal nas redes sociais. Pra que exatamente eu estaria postando? Pra quem? O que eu quero mostrar para aquelas pessoas? Não tem sentido, né? A gente acaba sendo condicionado a viver mais no digital do que na vida real, né? Do que estar com as pessoas, estar 100% presente com as pessoas. E depois que eu me tornei mãe, que é muito recente, inclusive, isso se intensificou muito mais. Porque a minha filha tem 3 meses, eu não pretendo dar telas pra ela. Eu sei que cada realidade é uma. Hoje, graças a Deus, eu trabalho praticamente em home office e isso provavelmente vai me possibilitar ter essa atenção e esse cuidado maior com ela. Não é pra todo mundo. Eu entendo que muitas vezes os pais, eles oferecem a tela justamente porque às vezes ela é uma mãe solo, ela não tem uma rede de apoio, alguém que a possa ajudar, não está em casa, né? Muitas vezes está trabalhando fora e a única rede de apoio dela é a tela. Então, para ela comer, às vezes ela tem mais de um filho, não consegue, enfim, são muitos fatores, são diversas coisas que a gente poderia entrar aqui no assunto, mas eu entendo que não é pra todo mundo, mas eu não pretendo dar telas pra minha filha. E muito do que eu aprendo é que eu entendo que mais do que falar pra ela, não, você não vai usar telas, é eu mostrar, é o exemplo. Ela vai ser moldada pelo que eu fizer. Então, depois que eu me tornei mãe, isso se intensificou muito mais. Então, a minha relação com as redes sociais, com o celular, com as telas, está mudando e tende a mudar muito mais. Justamente porque eu quero criar um ambiente saudável para minha filha, onde ela possa se sentir segura, onde exista o diálogo, né, que foi uma coisa também muito presente e que me deu um alerta muito, muito grande depois da série da Netflix, da adolescência, que é basicamente sobre isso, né, um menino que mata uma adolescente
isso não é novidade pra ninguém, por isso que eu tô falando. Ele mata um adolescente meio que da idade dele ali, e aí quando eles começam a fazer uma investigação, você percebe que não existe um diálogo na casa daquele adolescente, não existe acolhimento, ele simplesmente ficava trancado dentro do quarto, mexendo no computador, e os pais não sabiam o que ele estava fazendo, né? E aparentemente era um menino tranquilo, um menino educado, com aparentemente uma família estruturada, que é um pai e uma mãe ali casados, a irmã, tudo. Mas se você analisa bem, você percebe que ele não tinha um apoio familiar ali, uma segurança em poder conversar com os pais dele, e ele estava sendo exposto a conteúdos e movimentos de massa que fazia ele ter dificuldade em entender quem ele era e enfim, num geral, né, no resumo, é difícil a gente lidar com a forma como os nossos filhos vão lidar com as redes sociais, né? Eu nasci numa época que eu não tinha acesso ao smartphone, eu não tive internet a vida toda, eu brinquei muito na rua, então graças a Deus eu tive essa experiência, eu me sinto privilegiada em ter tido essa experiência antes da internet e antes do smartphone, e mesmo assim eu sinto que eu estou muito afetada por isso, e então eu não consigo nem pensar como a minha filha, que é uma nova geração, inclusive a geração beta, como ela vai nascer e crescer nesse mundo tão avançado tecnologicamente falando, né? Então, por conta disso, eu decidi migrar o meu foco de conteúdos pro YouTube. Por quê? Aqui a gente tem conteúdos muito mais longos, conteúdos que a gente consegue ter uma reflexão, tem um começo, meio e um fim. Não é um conteúdo rápido, é uma coisa que você consegue absorver e você não vai esquecer rapidamente, porque a sensação que eu tenho no Instagram é que você aprende muita coisa, mas você não lembra de nada, né? Eu já salvei milhares de coisas e eu não lembro das coisas que eu salvei, eu não lembro de quase nada daquilo que eu salvei. E é interessante que nesses últimos dias comecei a receber alguns vídeos desse tipo de assunto por conta do meu algoritmo, e eu percebi que está existindo realmente uma movimentação indo no oposto disso que está acontecendo nas redes sociais, das pessoas estarem viciadas, das pessoas estarem cada vez mais conectadas. E eu recebi várias indicações de vários vídeos de pessoas que também estão nessa fase de transição oposta e se afastar mais das redes sociais. A gente está sendo manipulado de uma forma muito grande por grandes empresas, grandes big techs que fazem propositalmente a gente estar conectado pra gente gastar dinheiro, pra gente perder tempo, pra gente não ir atrás de conhecimento. Eu sinto muita necessidade de focar só em algumas coisas na minha vida e continuar. Eu não sei vocês, mas eu tenho um problema muito grande com constância. Eu sempre começo muitas coisas e não continuo. E eu acho que com as redes sociais isso se intensifica muito mais. Porque a todo momento eu tô recebendo novas informações, novas ideias, e aí eu recebo ideias e eu não começo nada. Então, fazer isso que eu tô fazendo aqui agora também é ir contra aquilo que eu estou sendo induzida a fazer. Não pretendo parar de usar o Instagram de fato, mas que ele seja uma forma de fazer essa divulgação desse conteúdo mais longo. Eu acredito que tem benefícios também, né? Eu acho que muito voltado para a parte profissional, eu acho que tem mais benefícios. Não consigo pensar em muitos benefícios na parte pessoal, onde você posta sua vida e compartilha sua vida e vê a vida das pessoas. Não consigo ver algo positivo em relação a isso. Tanto que eu praticamente não posto absolutamente nada nas minhas redes pessoais. Mas a parte profissional eu acho importante, eu acho interessante, porque é como se você tivesse como se fosse meio que um catálogo ali no Instagram, divulgando o seu trabalho, divulgando o que você faz, o seu produto, e te posiciona de alguma maneira, né? Eu pretendo continuar usando pra isso, pra divulgar os vídeos aqui,
postar alguma coisa ali, mas sem aquela neura de, cara, eu preciso entregar o conteúdo para poder o Instagram me indicar e me impulsionar. De verdade, eu não acho que a briga com o algoritmo, eu não acho válida, eu não acho que é uma briga justa, e isso com certeza faria mal pra mim. Eu acompanho a Carol Pinheiro, que é uma influenciadora de muitos anos aqui na internet, no YouTube também, e eu já vi vários vídeos dela e da Mac falando sobre isso, né? Que elas criaram uma comunidade onde as pessoas são meio que vitalícias ali, né? E elas não se rendem ao algoritmo. Porque se fosse pra elas se renderem ao algoritmo, elas iam ficar malucas. As pessoas postam muitos vídeos por dia. Resumindo, eu acho que é uma briga injusta. Eu não pretendo ir por esse lado. Então, o objetivo de fazer esses vídeos mais longos é compartilhar reflexões, ensinar, aprender com vocês. Muitas vezes a gente se sabota e acha que a gente não pode ensinar nada pro outro, que a gente não é capaz disso. E muitas vezes está muito tão imerso na nossa bolha, no nosso mundo, que a gente acha que o que a gente sabe todo mundo sabe e que é óbvio para todo mundo. Mas não necessariamente. Às vezes você tem algo para ensinar para a pessoa da forma como você explica. Porque, por exemplo, não, mas o meu assunto todo mundo já tá falando. Mas será que da forma como você tá falando, a pessoa sabe? Às vezes a forma como você ensina, ela vai ter uma reflexão diferente, ela vai entender de uma forma diferente. E eu acho que pode agregar na vida de todo mundo. A maternidade me trouxe muitas reflexões. Foi um grande impulsionador para que eu começasse a fazer esse tipo de conteúdo e a ter um pouco mais de foco em relação a isso. Porque eu me questiono muito qual que vai ser a história que eu vou contar pra minha filha. O que eu quero que quando ela estiver grande, que a gente estiver em família, todo mundo junto, que histórias que eu vou querer que ela conte, que ela se recorda de quando ela era criança. E mais do que isso, né? Qual impacto eu vou causar na vida dela. Porque eu sei que tudo que nós somos é resultado da nossa infância. É resultado daquilo que a gente aprendeu, da forma como a gente foi moldado pelo ambiente, pelos nossos pais e tutores. Então, sabendo a influência disso na vida de uma pessoa, eu quero ser melhor por ela, né? Primeiro por mim, porque se eu também não estiver bem, ela não vai estar bem. Mas muito por ela. Ela realmente me trouxe uma força, uma vontade de ser melhor, para que ela seja um ser humano melhor, que ela seja uma pessoa melhor. E partindo desse pressuposto de que tá, beleza, qual é a vida que eu quero proporcionar para minha filha? Quais são os valores que eu quero passar para ela? O que eu quero ensinar para ela? Eu também cheguei numa coisa mais profunda, que é que vida que eu quero para mim. Qual é o que eu quero fazer com o tempo que eu tenho? A gente tem a sensação de que a vida é uma constante. A vida é totalmente inconstante. A gente tá aqui agora, mas a gente não sabe se a gente vai estar daqui a pouco. Então, o que eu quero fazer com a minha vida, sabe? A vida, ela passa muito rápido. Parece que o tempo tem passado mais rápido, que eu também acho que tem muita relação com o uso do celular, o uso da tecnologia, que dá essa sensação de que as coisas estão passando muito rápido e que a gente tá perdendo muito tempo. Mas eu acho que a gente tá dando atenção para as coisas erradas, talvez. E a sensação que eu não quero ter é que eu tô desperdiçando o meu tempo com as redes sociais, vendo a vida das pessoas, querendo uma coisa que eu não tenho, achando que eu tenho menos capacidade de ser feliz e de conquistar aquilo que eu acho que eu gostaria, porque eu tô vendo um influenciador que tá ganhando dinheiro e tá indo pra Maldivas e, enfim, a gente começa a questionar e começa a achar que a gente tá no tempo errado e que a gente não é capaz, e isso tá errado, isso tá muito errado, né? Porque antigamente a gente não tinha ideia do que o outro tava fazendo. Uma pessoa super rica, a gente não via a vida da pessoa. Hoje a gente tem acesso a isso e a gente acha que por ter acesso e por ver, a gente também consegue de forma fácil, e não porque aquela pessoa tem um contexto e tem uma vida que fez ela chegar daquela forma por N motivos. Então essa comparação é uma coisa muito ruim e é uma coisa que eu não desejo. Então eu não quero ter a sensação de que eu tô perdendo meu tempo
com as redes sociais e vendo a vida dos outros, enquanto eu posso estar fazendo coisas muito mais úteis e valiosas para minha própria vida. Então, sei lá, seja praticar um esporte, seja estudar um assunto, seja me aprofundar na psicologia, que é uma coisa que eu quero dar mais atenção, seja estar com a minha família e viver no momento presente, porque no fim das contas a felicidade se encontra nas coisas mais simples da vida. Bom, é isso. Eu não sei como vai ser a minha logística de gravação e de reflexão e dos conteúdos, mas eu pretendo continuar. Eu espero que vocês gostem e se vocês quiserem é só se inscrever e acompanhar.